Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal sobre duas rodas. Hoje vamos trazer aqui um resumo do GP dos Estados Unidos, a terceira etapa do Mundial de Motovelocidade, a MotoGP. E claro, uma análise de como foi o desempenho do brasileiro Diogo Moreira dentro do GP dos Estados Unidos. Combinado? Então, roda a vinheta! Muito bem, na sexta-feira o Diogo havia feito o primeiro treino, onde ele acabou tendo ali a 21ª colocação. Na tentativa, no segundo treino, onde se classificam ali aqueles 10 pilotos que vão diretamente ao Q2 no sábado, o Diogo tentou colocar ali uma volta rápida, mas infelizmente acabou terminando na 17ª colocação, a 17ª melhor volta, e assim teve que participar diretamente no Q1 do sábado. No Q1 do sábado, o Diogo até que conseguiu colocar ali, encaixar voltas rápidas, ficou muito próximo inclusive ali daqueles dois que se classificam. Ele infelizmente conseguiu apenas a 4ª melhor marca e assim definiu a sua posição no grid como o 14º no grid de largada. O Q1 nós podemos analisar no quadro que você pode acompanhar em tela, que o Aldeguer e o Juan Mir foram os que se classificaram diretamente para o Q2. E o Diogo Moreira, se analisarmos aqui a volta dele em 2:01:306, ele conseguiu ficar a apenas 1/10 de se classificar ali entre os dois que avançariam para o Q2. O bom desse Q1 do sábado do Diogo foi que ele conseguiu ficar à frente do seu companheiro de equipe, o Johan Zarco, que conseguiu apenas a 5ª melhor marca. Já no Q2, tivemos a confirmação da pole do italiano Didier Antonio. Didier Antonio conseguiu novamente mais uma pole e o grid do GP dos Estados Unidos ficou definido da seguinte maneira: Didier Antonio em primeiro, com o Bezzecchi em segundo e o Pedro Acosta em terceiro, fechando ali a primeira fila. Na segunda fila, tivemos ali o Bagnaia, o Mir e o Marc Marques. Na terceira fila, em sétimo, o Jorge Martin, com Alex Marques em oitavo e o Luca Marini na P9. O Aldeguer conseguiu a P10, o Ogura a 11ª colocação e o Enea Bastianini em 12º, fechando ali a 4ª fila. E na 5ª fila, na P13, Raul Fernandes, Diogo Moreira na P14 e Johan Zarco na P15. Na corrida sprint, a corrida que tivemos no sábado, tivemos uma corrida muito movimentada. Diogo, ele acabou não largando muito bem e devido a essas condições, ele acabou abandonando a prova na terceira volta da sprint e acabou tendo que retornar ao pit lane. Em entrevista, o Diogo disse que ele teve problemas com relação ao seu acelerador da sua moto. Bagnaia largou muito bem e assumiu a ponta, e nas posições atrás tivemos ali várias batalhas interessantes e inclusive quedas. O Marc Marques, por exemplo, numa disputa com o italiano Didier Antonio, ele acabou forçando demais ali na tentativa de ultrapassagem e acabou perdendo o controle da sua moto, caiu e levou junto o italiano Didier Antonio, e acabou que os dois tentaram retornar à prova, mas o Didier Antonio infelizmente chegou a abandonar a prova porque estava com o seu equipamento danificado.
Já Jorge Martin, ele se posicionou muito bem e na P2 começou a receber ali a pressão do seu companheiro de equipe, o Bezzecchi. Bezzecchi chegou a ultrapassá-lo, só que logo em seguida, também numa curva, Bezzecchi perdeu o controle da sua moto, abandonou e o Martin voltou ali na posição que Bezzecchi havia tomado, a P2. E nesse momento o Martin começou a buscar voltas mais rápidas, indo atrás do Pecco Bagnaia, que estava liderando a prova. E faltando ali a última volta da sprint, o Jorge Martin conseguiu fazer uma ultrapassagem em cima do Pecco Bagnaia e assim voltou a vencer uma sprint depois de um bom hiato aí sem vitórias, ok? O resultado final da prova da sprint foi a seguinte: nós tivemos ali o Jorge Martin em primeiro, inclusive Jorge Martin fazendo ali, comemorando, né, depois que venceu a prova, retornando ali para o pit lane, acabou fazendo ali uma graça com a sua moto, empinando, perdeu o controle dela e acabou danificando toda a moto, né? Ele caiu da moto e danificou toda a moto. Mas enfim, Jorge Martin chegou em primeiro, com Bagnaia em segundo e o Pedro Acosta chegou em terceiro. Só que Pedro Acosta foi penalizado e acabou recuando para P8. E no seu lugar foi promovido Enea Bastianini em terceiro. Em quarto foi o Alex Marques, o Luca Marini chegou na P5 e o Ayogura na P6. O Raul Fernandes chegou na P7, Pedro Acosta, com a penalização, ficou com a P8 e o companheiro do Diogo Moreira, Johan Zarco, da LCR, chegou na P9, fechando os 9 que pontuam. Diogo Moreira, com abandono, marcou ali a 21ª colocação, abandonando já no início da prova. No domingo, tivemos uma situação em relação ao Marc Marques. Marc Marques recebeu uma penalização de uma volta longa por conta do acidente que ele acabou provocando e tirando, inclusive, o italiano de Gianantonio da corrida. E, nesse sentido, ele teria que pagar ali a volta longa durante a prova. Na largada, em relação ao brasileiro, Diogo Moreira acabou largando muito bem, chegou a figurar ali na P12, à frente do Luca Marini, só que o Luca Marini conseguiu retomar essa posição e o Diogo na primeira volta fechou ali na P13. Bezzecchi, ele assumiu a liderança ali da prova numa manobra muito arrojada em cima do Pedro Acosta, e o Jorge Martin foi bem também durante toda a prova, se colocando ali na P2. O Marc Marques acabou pagando ali aquela volta longa e retornou na P11. E dali começou então um processo de recuperação, chegando a estar ali na P5. Na volta 6, o brasileiro Diogo Moreira já estava figurando ali na P12, mas acabou perdendo essa posição para o Aldeguer, também para o Binder e também o Morbidelli, os três que ultrapassaram o brasileiro. Na volta 18, Diogo estava na P14 e conseguiu ultrapassar o Franco Morbidelli e ali assumindo ali a P13. O Bezzecchi acabou vencendo com o Jorge Martin em segundo, com mais uma dobradinha da Aprilia. E fechando ali o pódio, o Pedro Acosta da KTM. O resultado final da corrida, nós tivemos o seguinte: Bezzecchi foi o primeiro, com o Jorge Martin em segundo e o Pedro Acosta em terceiro, os três que foram para o pódio. Didier Antônio chegou em quarto, com Marc Marques em quinto e o Enea Bastianini numa boa posição na P6. Alex Marques foi o sétimo, o Raul Fernandes o oitavo e o Luca Marini na P9. Na P10, o Bagnaia, que acabou recuando aí algumas posições no final da prova. O Femi Aldeguer chegou na P11, o Binder chegou na P12,
Diogo Moreira repetindo ali a terceira vez consecutiva a P13, o Franco Morbidelli na P14 e fechando os 15 que pontuam, Toprak Razgatioğlu, marcando ali o seu primeiro pontinho dentro do campeonato. E em relação ao campeonato mundial, temos agora o seguinte cenário. Não houve muitas mudanças em relação a posicionamento de pilotos, mas o cenário atual é esse. Marco Bezzecchi aparece em primeiro, liderando o campeonato com 81 pontos. Só que agora Jorge Martin, com 77 pontos, está mais próximo na segunda colocação. Em terceiro está Acosta com os seus 60 pontos. Com 50 pontos, Didier Antonio aparece na P4. 45 pontos, Marc Marques, da Ducati, na quinta colocação. Raul Fernandes em sexto, subiu uma posição, tomando a posição de Ai Ogura. Raul Fernandes com 40 pontos, Ogura em sétimo com 37. O Ai Ogura estava com uma prova muito boa, infelizmente teve que abandonar e acabou não pontuando na corrida principal. Na P8, Alex Marques está agora com 28 pontos. O Bagnaia figura na P9 com 25 e o Luca Marini, da Honda, aparece agora na P10 com seus 23 pontos. O brasileiro Diogo Moreira aparece agora na P16, recuou mais uma posição, aparece na P16 com 9 pontos somados no Mundial. Falando agora sobre o brasileiro Diogo Moreira, nós tivemos ali uma visão de que o Diogo segue ali a sua adaptação em relação à MotoGP e ele teve infelizmente problemas na sprint no sábado, acabou abandonando, não pontuando e também não chegando ao fim da sprint por conta de problemas na sua moto. Já no domingo ele teve ali um bom rendimento, né? Conseguiu novamente chegar ali na P13, mas esteve ali figurando na P12 e o mais importante, nas últimas voltas, a gente analisando ali as voltas de cada piloto, o Diogo Moreira estava rodando mais rápido que muitos pilotos que estavam à sua frente, tanto é que ele conseguiu se aproximar de Morbidelli, ultrapassar o Morbidelli e na última volta ele chegou a apenas 2 décimos do Barry Binder, ou seja, ele está aprendendo agora a gerenciar melhor os seus pneus dentro de uma corrida. E analisando por esse lado e vendo agora que nós teríamos a perna europeia, que terá início na Espanha, o Diogo terá então aí talvez uma boa chance, já que são circuitos que ele tem maior domínio, maior conhecimento do traçado, terá boas chances ali de conseguir resultados melhores, e é o que torcemos, ok? Bom, seria isso. A próxima etapa do campeonato, como eu disse, será na Espanha, no circuito de Jerez, nos dias 24, 25 e 26 de abril. Teremos um hiato aí de 4 semanas e as atividades, a quarta etapa do Mundial ocorrerá no final de abril no GP da Espanha, no circuito de Jerez, ok? Bem, seria isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários, se inscreva no canal e também aproveite e verifique também a possibilidade de ser membro do canal. São 2 níveis disponíveis com vários benefícios, vale a pena dar uma conferida. Você pode também hypar esse vídeo, isso vai ajudar bastante no ranqueamento desse vídeo dentro da plataforma do YouTube. E aquele botão valeu demais, que você clicando nele vai demonstrar que nós estamos no caminho certo em relação aos conteúdos, ok? Combinado? Bom, seria isso. Eu fico por aqui então, até o próximo vídeo. Até lá!